E aí pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é diferente dos outros. É uma história que eu peguei num fórum, tá? E eu vou ler ela aqui pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, que é eu contando uma história sombria, misteriosa, fica aí, vamos comigo. Ou, se você preferir só ouvir ela, eu tenho um podcast, que eu vou postar ela lá, que é Se Alguém Chamar, Não Responda. É bem legal, lá eu posto esses tipos de vídeo, na verdade esses tipos de história, tá? Então, bora acompanhar comigo essa história. Eu tenho uma memória boa, sempre tive. Por isso, quando descobri que minha irmã nunca tinha ido comigo ao cemitério, nos 3 anos que eu lembrava dela do meu lado, não consegui aceitar que era eu que estava errada. Não é força de expressão, tá? É literal. Eu lembro de datas, de conversas inteiras, de detalhes de situação que todo mundo ao redor já esqueceu faz anos. Lembro do cheiro da cozinha da minha avó no almoço de domingo em 2003. Lembro da cor da blusa que a professora de história usava no dia em que eu tirei a minha nota 10 pela primeira vez. Meu cérebro grava tudo, com uma nitidez que eu mesma nunca soube explicar. Por isso, quando a memória falhou, demorou muito tempo para eu aceitar que era eu que estava falhando. Minha mãe morreu em abril de 2021, em AVC, rápido, sem aviso, aquele jeito que não dá tempo de se preparar, mesmo quando a gente passa a vida inteira sabendo que esse dia vai chegar. Tenho uma irmã, a Júlia, 2 anos mais nova. A gente ficou se sustentando mutuamente, sabe? Pelos meses que vieram depois. Mas o luto da gente era diferente. Eu precisava de silêncio e de ritual. Ela precisava de conversa e de movimento. A gente aprendeu a respeitar isso cedo. Desde o primeiro aniversário da morte, fui ao cemitério no mesmo dia, no mesmo horário, com as mesmas flores, sempre gérberas amarelas, que minha mãe chamava de flores de sol. Sempre às 10 da manhã, quando o cemitério ainda estava quieto. E sempre, nos 3 anos que se passaram, com a Júlia do meu lado. Pelo menos era assim que eu lembrava. Ela chegando um pouco antes, já esperando na entrada, com um casaco bege de sempre, aquele de lã grossa que eu tinha dado de presente quando ela fez 30 anos. As duas caminhando juntas pelo corredor de pedra. O silêncio que não precisava ser preenchido. A voz dela falando o nome da minha mãe em voz alta uma vez só, como despedida, antes da gente virar e ir embora. Tenho essa memória gravada com nitidez de tudo que eu guardo. O cheiro do perfume dela misturado com o cheiro de terra e flor, a textura do casaco quando encostei o rosto no ombro dela no primeiro ano e chorei por uns 10 minutos sem conseguir parar. O jeito que ela ficava com os braços cruzados enquanto estava triste. Aquele gesto pequeno que as duas herdamos da minha mãe sem perceber. Foi no 4º aniversário que tudo desmoronou. A Júlia me ligou de manhã para confirmar o horário. Eu falei naturalmente que a gente se encontrava lá às 10, igual todo ano. Ela ficou quieta por um segundo, que durou tempo demais. Igual todo ano? Carol, você sempre vai sozinha. Eu nunca fui com você. Eu ri, achei que era brincadeira, mas ela não riu. Explicou com uma voz calma, um pouco preocupada, que nos 3 anos anteriores eu tinha dito que preferia ir sozinha, que era o meu jeito de processar. E que ela tinha respeitado isso, mesmo sentindo muita falta de ir comigo. Desliguei sem entender. Liguei para minha tia. Perguntei sem dar contexto se a Júlia costumava ir comigo ao cemitério. A tia disse que não, que a Júlia sempre comentava que queria ir com você, mas que eu preferia ficar sozinha, que era um momento meu. Sentei na beira da cama com o celular na mão. Fiquei olhando para a parede por um tempo que não soube medir. A memória era real. Eu tinha certeza disso. Tinha o cheiro, tinha o toque, tinha a voz, tinha a textura do casaco sob o meu rosto quando eu chorei. Esses detalhes não eram impressões vagas. Eram coisas concretas, gravadas com aquela nitidez toda que sempre foi o jeito que eu funciono. Fui ao psicólogo na semana seguinte. Ele ouviu com atenção e explicou sobre memórias confabuladas. Disse que o cérebro em luto pode construir lembranças completamente vívidas de coisas que não aconteceram, preenchendo lacunas emocionais com cenas que a pessoa precisava ter vivido, mas não viveu. Uma espécie de proteção. O cérebro inventando conforto que a realidade não deu. Fazia sentido. Me agarrei a essa explicação com as 2 mãos. Mas eu contei para Júlia o que eu lembrava, com todos os detalhes.
Ela ouviu em silêncio do começo ao fim. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um tempo. Depois falou com uma voz que eu não consigo classificar. Carol, esse casaco bege eu doei faz 2 anos. Você nunca me viu com ele depois disso? Fiquei parada. Aquele casaco eu tinha dado de presente quando ela fez 30 anos, 3 anos antes da minha mãe morrer. A Júlia tinha usado esse casaco no velório, no único dia em que as duas ficamos juntas naquele cemitério antes dos aniversários começarem. Eu tinha memória dela usando este casaco nas 3 visitas seguintes. Um casaco que ela jurava ter doado antes da segunda visita acontecer. Fomos ao cemitério juntas naquele 4º ano. Pela primeira vez de verdade, segundo a versão de todo mundo. Fiquei parada na frente do túmulo, tentando separar o que era real do que eu tinha construído dentro da minha própria cabeça. A Júlia ficou do meu lado com o braço cruzado, do jeito que eu sempre ouvia ela ficar, quando estava triste. Aquele gesto pequeno que as duas herdamos da minha mãe sem perceber. Olhei para ela e senti uma coisa que não soube nomear. Era o gesto certo, era o jeito certo. Era, assim, exatamente o que eu tinha na memória das visitas que nunca aconteceram. Na volta, no carro, em silêncio, eu pensei em algo que não tinha conseguido encaixar em lugar nenhum. Se o meu cérebro inventou aquelas memórias para preencher um conforto que eu precisava, por que inventou com ela usando um casaco que não existia mais? Por que não qualquer outro casaco? Qualquer outro detalhe que fosse possível? O cérebro que confabula preenche com o que conhece, com o que é acessível. Mas ele tinha preenchido com algo que não tinha mais como saber que ela não usava mais. Nunca cheguei a uma resposta e parei de procurar, porque algumas perguntas são mais fáceis de carregar quando a gente decide não abrir elas até o fim. E aí, gente, se vocês gostam desse tipo de história, já deixa o like aqui, compartilha, salva o vídeo pra voltar pra ver depois, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, até o próximo.